hoje 15 de julho, sabia que hoje é dia do homem? Pois é, uma data para lembrar que a gente também precisa cuidar da nossa saúde física e mental, não é mesmo? Um puxão de orelha, pois é, a senhora que está assistindo aí. Quantas vezes seu marido foi pro médico esse ano, hein? Ir ao médico ou realizar exames preventivos, por exemplo, são atitudes frequentemente adiadas pelos homens. Segundo um levantamento do Centro de Referência em Saúde do Homem de São Paulo, 70%, 7 em cada 10, só procuram atendimento médico por causa da insistência da mulher ou dos filhos. Dificilmente a iniciativa parte do homem. E aí, quando ele tem essa iniciativa, é porque a coisa tá feia. Porque já apresenta algum sintoma de alguma doença, geralmente já em estágio avançado. Pois é, esse é o nosso assunto aqui no quadro E aí, doutor? Você que está acompanhando, meu amigo, vai para o médico, não vai? Fala no zap no 27 999 42 24 78. Vamos mudar essa cabeça em relação a homem que não gosta de ir para médico. Vamos mudar essa cultura. É por isso que a gente recebe aqui os nossos convidados. O Giovanni Nascimento, que é empresário, o Marcos Peixoto, que é personal trainer, e o psiquiatra Rafael Mazini. Vamos conversar sobre isso, mudar essa cultura. Agora, ô Marcos, me falaram que você se cuida muito, é verdade? Eu se cuido, Lucas. Tem que se cuidar, né? O homem também, ele tem que pensar nele. Parar com esse preconceito ali de aquela coisa machista de não, o homem não pode se cuidar. O homem deve se cuidar, ele deve se sentir bem com ele mesmo, entendeu? É autoestima autoestima lá em cima, você consegue fazer tudo melhor, claro, sempre. E aqui a gente não tá falando de vaidade, a gente tá falando de saúde, não é? É ir para o médico, fazer os exames, tudo direitinho. Como é que é a sua rotina em relação a isso? A minha rotina, eu sempre tento fazer sempre os exames, né, tudo mais certinho, para tentar ver se tem alguma coisa de errado. É igual você falou na questão lá anterior, eu tive até um aluno que passou pela situação dele, a esposa dele obrigar ele a ir ao médico, e ele brigou com a esposa dele em si, mas foi, e o resultado, descobriu um câncer no rins. Você acredita? Caramba! Sinceramente, eu acho que tem essa questão que precisa mudar. Você, minha senhora, meu senhor, minha senhora, como é que é com o maridão aí? Vai pro médico, você tem que encher o saco para ele poder fazer um exame de sangue, para poder visitar o médico, só quando a coisa tá feia que ele vai. Você, meu amigo, que tá assistindo o Fala Espírito Santo, você vai ao médico, apareceu alguma coisa assim, não precisa aparecer nada. É o preventivo, aquele check-up anual. Conta pra gente, fala no zap no 999 42 24 78. O Giovanni tem uma vida muito atribulada, né, Giovanni? Porque é filho, é família, é trabalho. Dá tempo de cuidar da saúde? Então, Lucas, tem que dar, né? A gente, como o amigo falou, chega a um certo ponto, hoje eu tô com 41 anos, então se torna mais difícil. Mas eu procuro, sim, como você bem disse, tenho 3 filhos, empreendo, mas a saúde ela tem que ficar em primeiro lugar. Então, acho assim, a gente tem que pensar que saúde, ela parte de um equilíbrio, não é somente a saúde física, né? É a saúde física, a saúde emocional, a saúde espiritual. Então, você tendo esse equilíbrio, por mais adversidades que você tem durante o dia, né, a falta de tempo, que é o que a gente convive hoje, né, eu acho que o grande desafio, não só do homem, né, do ser humano do modo geral, hoje é a falta de tempo. É usar esse tempo da melhor maneira possível. Perfeito. E aqui também a gente não está falando nem de machismo, nem de preconceito. É a questão de, às vezes, você pensar na saúde dos seus filhos, da sua família e esquecer da própria, além do trabalho, equacionar isso na rotina é difícil. Tem um ditado até interessante, né? Eles falam bem assim, eu morreria pelo meu filho, mas você viveria pelo seu filho? Aí. Você cuidaria mais da sua saúde para poder viver mais, para poder ter mais tempo com ele? Essa é a questão, isso que eu acho que a gente temos que pensar mais. E não basta você querer que o seu filho esteja bem, se precisar de você, você esteja lá, se você não está bem. Né? Você pensa assim também? Como é que é os seus check-ups, Giovanni? Você vai para o médico com frequência? Como é que é isso no seu dia a dia? Então, inclusive, há 10 dias atrás eu fiz, né, uma bateria de exames porque às vezes a gente tem um profissional da área aqui que pode dizer melhor sobre isso.
não está somente na força de vontade. Vou para a academia, ou eu vou correr, eu vou fazer uma atividade física. Às vezes você está com vitaminas abaixo, você está precisando algum medicamento para você, porque não depende só da força de vontade. Você não está com a saúde legal. E como eu falei, né, aquela hora, essa falta de tempo, você acaba priorizando as coisas. E nós homens, falar assim, né, em especial a mim, a gente acha que o trabalho vai ser prioridade. E aí a gente se afoga em trabalho, quando vai ver, uma hora a conta vai chegar. Ou se chega. Uma hora a conta vai chegar. Ai, vem pesada. Então, assim, na área da manutenção, né, se fala muito da manutenção preventiva. Eu acho que com a saúde é assim também. É melhor você se prevenir agora do que depois você ter que tomar remédio. Remediar, né? Aquele Exatamente. velho ditado. Giovanni, passa o microfone para o nosso amigo Rafael, que eu quero que ele comente o seguinte. Olha só, Rafael, o comentário da nossa telespectadora. Aqui em casa é desse jeito. O marido só foi no médico quando a saúde já estava péssima. Estava com diabetes, fazendo uso de insulina. Ele não se cuida, não se alimenta bem, não faz atividade física. E esse exemplo é uma realidade de muitas famílias, porque ainda há muito preconceito, não é? Com certeza. A gente vem de uma cultura da geração dos nossos pais, dos nossos avós, do homem como aquela figura provedora, aquela única pessoa que pode trabalhar, né? Aquela pessoa que não pode demonstrar fragilidade para si mesmo, né? Por questão de orgulho, e para as pessoas próximas dela, né? Então acaba postergando em procurar saúde, procurar atendimento de saúde, né? Tanto para questões físicas, especialmente para questões emocionais e psiquiátricas, né? Então é comum, infelizmente, o homem procurar ajuda quando esse quadro já está avançado, seja uma doença clínica ou psiquiátrica. E aí, como é que a dona de casa, a esposa, faz esse diálogo com o maridão, tenta fazer com que ele caia na consciência e busque ajuda médica? No caso, como dessa telespectadora, em que o marido não vai de jeito nenhum. Acho importante sempre o diálogo, né? A esposa sempre está apontando as mudanças que ela está observando no comportamento, né? No humor da pessoa no dia a dia, né? E procurar sempre orientar, procurar ajuda precoce, né, para não justamente evitar aquele agravamento do quadro que chega num ponto mais intensificado na hora que procura ajuda. Então, sempre o diálogo, sempre procurar ajuda precoce, identificar junto na convivência família o que mudou de lá para cá, quais são os sintomas que pioraram, quais são as mudanças que foram geradas no dia a dia, na convivência família, no âmbito profissional até mesmo. O Marcos é personal trainer e certamente atende muitos homens. Quando você atende, você dá essa dica também, ó, amigos, preciso ir para o médico, faz aquele exame de sangue, checa a pressão, até para saber se pode fazer as atividades físicas. Sim. Antes de todo o trabalho que vai se fazer ali com o aluno em si, você tem que ter todos os exames feitos, eles têm que me entregar tudo. Eu tenho uma relação de exames que eu passo para eles fazerem, questão hormonal, igual o Giovanni falou, questão das vitaminas em si, para que até potencialize e ajude. Porque às vezes as pessoas acham que é só o treino. Não, é um conjunto de coisas. Tanto tem o seu descanso, tem sua alimentação e também tem os seus exames gerais. Claro, senão não consegue fazer o treino, né? Não dá. Exatamente. É verdade. Temos mais participações no Fala no Zap. Olha, Lucas, eu creio que os homens de hoje vão aos médicos com mais frequência. Os idosos é mais difícil. Quando você vê eles no médico é porque o negócio está feio. Antigamente a criação era outra. E é justamente, Rafael, essa cultura que a gente precisa mudar, não é? Dos homens irem ao médico sem ter nada, fazer aquele check-up. Porque realmente tem muito preconceito. Qual o peso da idade em torno disso? Então, geralmente, a gente observa na prática clínica que as pessoas mais velhas, adultos de meia a terceira idade, têm mais dificuldade de procurar ajuda, né? Eles têm uma resistência maior em assumir que alguma coisa não está funcionando bem para procurar ajuda. Então, a gente observa muito que quando essas pessoas já de meia idade a terceira idade já procuram ajuda, já estão com um quadro já agravado, né? Com impacto sociofuncional importante. Nino, só tem uma participação aqui que eu fiquei aqui. Ó, Lucas, boa tarde. Tem 30 anos que eu moro com meu esposo e ele nunca foi ao médico. Minha amiga, conversa com ele, viu? Porque é bom checar. Porque tem aquele medo, né? Eu não vou ao médico porque se eu for ao médico, vai aparecer um monte de doença. Como se o médico fosse o causador das doenças, né, Rafael? Exatamente. Até mesmo aquela pessoa que a gente considera saudável, tem bons hábitos de vida, existem outros fatores que podem provocar doença também, até fatores genéticos. Então, é importante a pessoa estar procurando atendimento periodicamente, igual o colega relatou aqui.
Perfeito. Olha, gente, o pessoal está comentando aqui, dizendo que os homens realmente estão com muita dificuldade de ir ao médico, justamente essa questão, eu queria saber do Giovanni. Passa o microfone para o Giovanni, Marcos. Eu quero saber, na sua família, talvez os mais antigos, tem mais dificuldade de ir ao médico, os homens? Como é que é? Então, inclusive eu tenho um fato na família, né? O meu avô, ele faleceu com câncer de próstata. Ele nunca foi ao médico para poder, então, quando descobriu, já não tinha mais reversão. Então, assim, é igual o doutor falou, é uma cultura que precisa ser, né? Nesses casos, as mulheres elas estão muito à frente de nós, com relação a se cuidar. Até um comentário assim, eu trabalho com imagem, né? Com moda masculina. E eu vendo mais para as mulheres. Curioso isso. Olha só. Porque as esposas, as namoradas, compram para os parceiros, para os namorados, para os maridos. Então, assim, a gente vê que até mesmo as barbearias, as academias, isso tem mudado um pouco. Eu acho que está equilibrando um pouco. Os homens, eles estão começando a se preocupar um pouco mais com essa imagem pessoal num todo, né? Mas, nesse ponto, as mulheres estão muito à frente da gente. Não à toa, vivem muito mais que nós homens, né? Estatisticamente, vivem muito mais do que nós homens, não é à toa. Mais uma participação aqui. Boa tarde, Lucas. Meu marido tem 73 anos. Se deixar, vai ao médico todos os meses. Meu pai tem 95 anos, faz exames de rotina todos os anos. Ó, bacana, hein? Agora sim, certinho, fazer os exames de rotina e não esperar justamente alguma doença a aparecer. Olha, deixa eu agradecer aqui aos nossos convidados, porque esse é um papo que justamente é um papo que dá pano para manga. Tem muita polêmica, mas como vocês disseram, né, gente? Isso já vem mudando bastante, ainda bem, esperamos que vá mudando mais. Agradeço ao Giovanni Nascimento, empresário, ao Marcos Peixoto, personal trainer, e o psiquiatra Rafael Mazzini, por falar um pouco sobre a saúde do homem nesse dia, que é justamente nosso. Valeu, gente. Feliz Dia do Homem, viu? Para todos vocês.